Oi, gente, para encerrar aqui o meu conjunto de vídeos do dia, né? Eu vou falar sobre as peças técnicas do TCDF, aliás, sobre um modelo de peça técnica, porque eu acho que é a turma que mais tem dúvida, né, no desenvolvimento de discursiva na área de controle, exatamente o pessoal do TCDF, né? Vocês comentem aqui se existe mais alguma coisa assim que vocês ainda têm dúvida, etc, para a gente poder comentar, tá bom? Deixa eu falar para vocês o seguinte, olha só. Aqui eu trouxe uma peça técnica, tava corrigindo. Isso aqui é, exatamente de um projeto, né, que é desenvolvido com o professor Rodrigo Lima. Então, eu vou pegar uma peça de um dos alunos que me enviou e vou mostrar o que é mais comum, que as pessoas mais erram, para vocês não errarem, tá? Bom, quem vai fazer o TCDF, ó, preste atenção que depois dá errado, né? Porque senão a pessoa pega informação errada. Quem vai fazer TCDF tem peças completamente diferentes dos demais tribunais de contas, por exemplo, do TCU, do TCE do Rio, né? Do TCE de Santa Catarina, do TCE do Amazonas, tá certo? E por aí vai. Então, essa e outros tribunais. Por quê? Porque o TCDF ele vai seguir exatamente o manual de redação, tá certo? Do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então é bem específico mesmo. É um manual que trabalha, gente, com um modelo bastante especificado de peça, tá bom? Então eu vou chamar a atenção de vocês aqui para alguns detalhes que vocês têm que evitar errar. Aqui eu vou falar do detalhe formal, que acho que é a parte que mais pega. Primeiro, como é que vai ser o tema da prova, né? O tema da peça técnica do TCDF. Acredito que a banca vai pedir relatório mesmo, tá? Ela tem outras peças que ela poderia pedir, mas exatamente por ser para auditor de controle externo, então a tendência é ser relatório, porque o auditor faz o quê? Faz a auditoria e a finalização da auditoria é o relatório. Então, naturalmente, eles vão fazer questão de exigir relatório. Foi assim, pelo menos, nos concursos que eles fizeram. Então, essa é a primeira questão. Onde é que você vai achar essa informação sobre o relatório? Lá no manual, tá certo? Que você acha de graça no Google, lá entre as páginas 125 e 127 do manual, você tem as regras para você montar um relatório de auditoria. Então tá tudo lá. Quem está estudando pode partir desse princípio. Com relação ao conteúdo do tema, então a proposta provavelmente vai ser um relatório com relação ao conteúdo. A gente vai esperar um conteúdo relativamente fácil. Opa, como assim, Júnior? Sim. Por que esse conteúdo vai ser relativamente fácil? Primeiro, porque o Sebrasp já vem nessa política há 2 anos, né, em praticamente todas as suas provas discursivas, trabalhar com conteúdo de fácil acesso, fácil exposição. Por que eles têm feito isso? Porque senão o cara não passa no discursivo. Esse é o problema e fica lá, né, sem pessoas para as próximas etapas do concurso, e a parte de títulos, por exemplo. Então, eles têm optado por isso. E a outra questão também é porque o Sebrasp aumentou o rigor na correção da redação em si, na forma como você redige, tá certo? A sua peça. Por quê? Porque se você for edital, a banca vai te pedir para você primar pela coesão e pela coerência. Eu até deixei aqui no canal uns videozinhos falando sobre coesão e coerência de uma forma mais geral para as outras áreas, mas dá para você ter uma noção, tá? A coesão vai lá, são os elementos de ligação, de conexão entre as partes do texto. Mas a coerência, gente, é a harmonia do texto em todos os seus sentidos, desde o uso de um sinal gráfico básico até o cumprimento da relação critério e achado de auditoria, tá bom? Então eles vão prestar muita atenção a esse detalhe. Aí você tem que ficar bastante espertinho com isso aqui. Por que também o tema será fácil? Vou te explicar por quê. Porque você terá 50 linhas para montar uma peça, não é isso? Concorda comigo? Joia. Qual que é o problema? Só os elementos introdutórios, o elemento de finalização, quando você... Vai apagar aqui, tá, gente? Você vai para a parte final da discursiva, tá vendo? Esses elementos consomem muitas linhas. De modo que, se a banca te der como é que eu vou explicar para vocês? Um projeto muito complexo, você não vai ter como fazer esse encaixe. Já está provado para o Sebrasp que não se consegue. Então, muito provavelmente, a banca deve dar um achado, no máximo dois.
tá? No máximo 2 achados de auditoria, para você montar o relatório discutindo os critérios que apontam por que aqueles fatos seriam achados. Então, esse é o primeiro dado. Exatamente o que o pessoal erra mais, Júnior? Olha, gente, 100% que o pessoal erra é a estrutura. É impressionante. Eu falei para vocês, ó, eu corrigi mais ou menos entre os meus alunos do Rodrigo, eu corrigi mais ou menos umas 40 peças nos últimos dias. E os meus alunos já estão um pouco adiantados, né? Então eu vou pegar então os alunos do Rodrigo, que são alunos que estão nas primeiras peças, todos erraram a estrutura, todos. E eles estão na primeira peça, Rodrigo Lima, tá, gente? Professor do GRAN que tem uma mentoria. E em relação, por exemplo, às primeiras peças desses alunos, todos erraram. E muitos deles já estão um tempo estudando. Olha que interessante, já estão um tempo estudando. Mas é porque na hora que foram executar e submeter à avaliação o seu relatório, os caras erraram a estrutura. O conteúdo até que eles dominam. Por quê, gente? Porque naturalmente o tema, como eu falo, vocês vai cair tema fácil, o tema deve orbitar em cima das ocorrências das chamadas normas temporárias que foram editadas, não é? Ou flexibilizadas para poder conter a situação da pandemia, tá certo? Para fazer frente à pandemia. E aí você tem liberação de créditos extraordinários, você tem flexibilidade de vários artigos da LRF, não é? Você tem questões envolvendo licitação pública, não é? Então, ali, se você ficar orbitando em torno desses assuntos, eu acho muito difícil a banca não pedir algum desses assuntos, tá? Então, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, né? A parte de créditos adicionais foi um dos assuntos que mais foi cobrado em discursivas de ponta a ponta na área de controle. Você pega desde as provas da Fundação Carlos Chagas até as provas do Sebrasp, em peso essa situação, tá? Então, é por isso que eu falei com vocês que todo mundo vai saber trabalhar o conteúdo. O pessoal vai ficar esbarrado mesmo na forma. Então, preste atenção nesse vídeo, que eu vou te dar algumas dicas muito importantes sobre forma. Primeiro, quando você for montar sua peça, faça primeiro um rascunho. Eu até falei sobre isso. De que modo? Sem soltar linhas. Sem soltar linhas. Por quê? Porque você precisa ter certeza de que a sua redação vai caber nas 50 linhas, tá bom? Se você, por exemplo, fez o rascunho sem saltar linhas aqui entre esses elementos, ó, entre o título, né, os elementos introdutórios, entre os parágrafos, você resolveu fazer isso, o que vai acontecer de interessante? Você vai conseguir, não é, nessa montagem do rascunho, calcular se você vai poder saltar linhas ou não, porque você vai ter que fazer escolhas. Ah, mas lá no manual me manda soltar linhas. Não, o manual não manda soltar linhas. Ele traz apenas no exemplo os intervalos de linhas entre algumas partes. Isso é fato. É claro que fica muito mais organizado quando eu consigo soltar essas linhas, tá bom? Então, faça o rascunho sem soltar linhas para você verificar, porque de repente sobram 10 linhas, aí o que você pensa? Oh, bacana, agora eu posso soltar linhas pelo menos entre o título, né? E o processo, entre o vocativo e o corpo do texto, tá certo? Então dá para você pelo menos enxergar o ponto que você deve soltar linhas. Outra questão, gente, que vocês têm que ter atenção bastante, na hora que vocês estiverem montando, ainda lá no rascunho, né? Por exemplo, essa parte de processo jurisdicionado, assunto ementa, vocês podem ver que aluno fez desse jeito aqui, não é? Mas, por exemplo, na hora que você estiver montando, o que eu faço? Eu já coloco o processo, coloco o nome? Não, eu coloco o processo primeiro. Jurisdicionado, não é? Coloco o assunto e a ementa. Primeiro eu armo todo o esquema. Por quê? Para eu escrever os conteúdos de forma alinhada aqui. Tá vendo? Vai ficar esse espaço aqui, não tem problema não. Mas eu vou colocar, por exemplo, processo, se tiver número, né? Aí eu coloco lá, número 001/2020, se tiver número. Né? O jurisdicionado. Ah, quem era o jurisdicionado? É a análise de contas do governo, então, né? Ó, governo do Distrito Federal. Vai ficar aqui alinhado, tá vendo? O meu conteúdo. Porque senão vai ficar zigue-zagueando o conteúdo aqui. Tá? E no modelo do manual não tem esse zigue-zague. Aqui não. Você pode ter esse zigue-zague aqui, mas não aqui, tá bom? Aí você fala, mas sem uma questão técnica? Sim, porque o primeiro item vai avaliar exatamente essas questões técnicas. O primeiro item a banca vai pedir
a estruturação do relatório conforme o manual. Então tem que estar bem em conformidade mesmo. O título todo em caixa alta, né? Cuidado com aí vem as minhas dicas. Agora, saindo do rascunho direto para você passar limpo, você precisa lembrar o que é em caixa alta e o que vai envolver maiúscula e minúscula. Por exemplo, o título é todo em caixa alta. O título é todo em caixa alta. Quando você for para o final da peça, ó, vem aqui comigo, né? Olha, eu falo que se o aluno erra, o nome é todo em caixa alta. Tá vendo? O cargo só tem a primeira letra em caixa alta. As demais minúsculas, tá? Que você pode usar a letra palito, mas só você mostrar que o Czinho aqui é maiúsculo, tá bom? Então, tomar cuidado com isso. Quando você vai olhar os elementos de distinção, né, que vão identificar a peça, aí não, é só inicial maiúscula. O resto é minúsculo, tá vendo? Ó, processo jurisdicionado, assunto e menta. Tudo bem? Então, de olho nisso. Outro detalhe interessante, né, que muita gente não sabe e acaba se atrapalhando, ó. Existe um intervalo aqui entre as margens. Você tem que dar um espaço no corpo do texto em relação às margens. Embora o manual não diga expressamente qual é esse espaço, quando a gente vai lá no manual da Presidência da República, a Presidência da República vai constar no manual o seguinte, que da margem esquerda para o corpo do texto, solta-se um espaço de 3 centímetros. E para você ingressar no parágrafo, mais 2,5 centímetros, certo? E da margem direita, 1,5. Júlia, na hora da prova, como é que eu vou saber esse espaçamento se eu não posso levar régua? Não, você não vai saber isso de cor, você vai simbolizar. Você vai dar um espaçozinho que simbolize que você se lembrou desse detalhe, tá bom? Então muita gente não solta esse espaço, acaba tendo prejuízo. É muito difícil a banca deixar passar sem soltar esse espaço. Outra questão também interessante, não é? Que os alunos também perdem muito. A ementa, né? A ementa, gente, para o TCDF é toda feita com termos nominais, tá bom? Preferencialmente com termos nominais. E a ementa vai tratar dos pontos, das chamadas palavras-chave, não é? Por exemplo, é uma realização de auditoria, no caso de auditoria de conformidade, não é? Para quê? Para se apurar, não é, créditos adicionais, você colocar ponto, análise de créditos adicionais, ponto, não é, recomendações. Por quê? Porque o relatório termina dessa forma, tá bom? Então, quando você coloca a ementa com esses 3 grandes itens, você está falando da introdução, está falando do corpo do texto, que é o objeto sobre o qual você se debruça, e está falando sobre a conclusão do relatório, que são as recomendações ou determinações. Então, basicamente isso. Então, essa é uma dica importante. E para finalizar, a minha dica, não é aqui para vocês, tomem cuidado com as instruções do caso. Aí eu vou falar de uma coisa muito importante para você não tirar 0. Vez ou outra, os alunos se identificam na peça técnica, sem querer eles se identificam. De que forma eles se identificam? Eles criam data, por exemplo, chega aqui ao final, e muita gente tira 0, tá, gente? O cara chega aqui ao final, ao invés de colocar apenas local e data, ele coloca, por exemplo, Brasília e coloca a data em que ele fez a prova. Cara, isso aqui é identificação. Ou senão ele vem aqui no carro e coloca auditor. Ó, atenção, tá? Isso aqui é identificação, tá bom? É identificação. Uma hora eu vou abrir meu e-mail, que eu devo ter isso ainda, de um pessoal que fez concurso, não lembro qual concurso foi, eu sei que foi da área de controle, não sei se foi um concurso para Controladoria Geral ou se foi para algum tribunal de contas de cabeça, eu não lembro. Mas eu lembro que os alunos anotaram auditor de controle externo. Quem fez isso aqui, a banca zerou. Por que eu sei? Por causa da fase recursal. Não era aluno meu, não, tá? Aluno meu não faz isso aqui, não. Então, eu sei por causa da fase recursal. Porque veio gente falando, olha, eu zerei, não tem... Eu falei, eu não posso fazer nada, eu não tenho acesso à prova. Porque a banca zerou agora só a justiça e a justiça divina para te ajudar. Então, não faça, evite cometer esses errinhos, que são erros formais, mas que são muito perigosos no concurso público, tá bom? Não crie fatos novos. Tem aluno que cria, coloca aqui referência, lá não existe isso. Tem aluno que inventa o número para o relatório, não pode, se não tiver, esse número não forneça. Junei esse número do processo aqui, porque estava no caso, tá bom? Aqui porque estava no caso. Outra coisa, alunos não prestam atenção, para finalizar, não é? Às vezes você tem 2 personagens, não uma só. 2 pessoas foram responsáveis pela auditoria.
Então não é só um nome e cargo, não é? Fica aqui, ó, nome e cargo, nome e cargo, vai depender do caso, tá bom? Então são os detalhes que eu quero passar para vocês entenderem e não errarem, tá? Se quiserem estudar conosco, quando a gente pergunta, não é? Ó, a turma de redação mudou de endereço, tá, gente? Agora é porque tá mudando. Na verdade, até tem o turma de redação antigo, mas esse aqui é o turma de redação com cursos, que é uma plataforma que você pode manuscrever sua peça técnica e você vai poder estudar. Aqui tem vários cursos na área de tribunais, de contas, tem TCDF, tem TCU, não é? Que você pode ter. Esses dois aqui estão com 7 peças, salvo engano. Tá? 7 peças, minto. 7 discursivas, algumas, acho que 4 questões, ou 4 peças, ou 3 questões, 4 peças de cabeça, eu não lembro mais. Mas você pode vir aqui no turma de geração concurso se você vai achar. Se quiser fazer simulados, a grana tá curta, entra aqui no Primeira Turma, que é este outro site, que é um site voltado para simulados, que você vai achar estes simulados. A gente fez para a área fiscal, para a área policial e para a área de controle, com a separação na secção para o pessoal do TCDF, caso queira estudar, tá bom? O bom do simulado é que você vai concorrer, você vai poder observar a sua média em relação ao outro, vai perceber o que falta, como é que você estaria indo se a prova acontecesse hoje, tá bom? Então é isso, galera. Depois aguarde, se inscrevam aqui no canal para vocês receberem mais dicas, né? Vocês que gostam da área de controle principalmente, tá? Beijo grande para vocês.